Hoje, então, a gente fala sobre a Quaresma, né? O tempo vai passando tão rápido, mas a gente aprende a viver cada tempo. Essa semana já conversava no Centro Feminino sobre esse assunto e perguntava para elas, né? Quando se fala de Quaresma, o que vocês lembram? Aí diziam jejum, penitência, conversão, oração. Às vezes é um tempo que dá um pouco de medo, um pouco de desânimo pensar, né? A Quaresma, tanta coisa assim, penitência, oração. Na missa não se canta o aleluia, não se canta o glória, não se enfeita a igreja. Então, às vezes, a impressão pode ser que é um momento, vamos pagar os nossos pecados, é um momento de castigo, de sofrimento, mas precisamos olhar isso tudo com um olhar positivo, não como uma punição, mas como um momento de graça, um momento especial, porque é como uma estação do ano da liturgia. Se nas estações do ano a gente tem momentos propícios para cada coisa, quem vai plantar, por exemplo, tem a época que planta, porque virão as chuvas, porque o tempo está bom para aquilo. Então, aproveita aquele momento. E agora também, para nós, é um momento de aproveitar, porque a Quaresma é um tempo de preparação. A Páscoa vai ser o tempo da alegria, de colher os frutos, de celebrar, de receber aquilo que a gente plantou. Quando conversava com as meninas lá no Centro Feminino, e falávamos do jejum, perguntavam do jejum, até que uma levantou a mão e disse, mas para que isso? Para que o jejum? Para que tudo? Falei, excelente pergunta, porque não é o jejum pelo jejum, a esmola pela esmola, a penitência pela penitência. A gente tem um olhar muito maior. Então, todos nós que viemos para a Fazenda, todos nós que frequentamos o Grupo Esperança Viva, porque temos um desejo de ser pessoas novas, pessoas melhores. Se a gente pergunta aí a turma da triagem, que está chegando, poucas semanas, vão dizer, por que você veio? Ah, padre, estava cansado da vida que eu estava levando. Estava cansado de sofrer. Estava cansado de fazer minha mãe sofrer, minha esposa, meu filho. Eu quero uma vida nova. Então, se esse é o nosso desejo, a Quaresma é um tempo especial para isso. É um tempo de graça especial para alcançar essa vida nova. O ano inteiro na Fazenda, um ano inteiro no Grupo Esperança Viva para procurar a nossa recuperação, a gente tem essa intenção. Mas durante esses 40 dias, a gente tem uma graça ainda especial. Como para quem planta, se plantou, vem a chuva, a gente diz, nossa, que bom, chegou a chuva, vai florescer. Então a Quaresma também é um tempo, vamos dizer, de chuva, de graça, que vai fazer florescer esse teu esforço de ter vindo para a Fazenda, de ter iniciado o seu caminho no Grupo Esperança Viva. É um tempo que Deus dá graças maiores ainda. Mas não é fácil. No Brasil temos um ditado que diz, rapadura é doce, mas não é mole, não. Rapadura é um doce feito de cana-de-açúcar, popular no Brasil, bem doce, mas é muito duro. Então, a gente precisa ter esforço. E como é que a gente faz esse esforço, essa preparação? Como a gente vive para preparar para a festa da Quaresma? A gente pode lembrar de outras preparações que a gente faz. Quem já se formou na escola, às vezes numa faculdade, um curso técnico, quantos sacrifícios a gente faz por aquilo? Tem pessoas que saem na madrugada para estudar em outra cidade. Tem gente que estuda até tarde para poder concluir. E quando pega o diploma, que alegria! Tem gente que, para comprar a casa própria, para se casar, economiza muito, para economizar para uma viagem,
E a gente, então, às vezes, não vou comprar uma roupa nova, não vou fazer um lanche, para que eu possa juntar dinheiro. Um atleta, nas Olimpíadas, por exemplo, quanta preparação, quanta privação de lazer, privação de comer o que quer, de seguir o horário, acordar ou dormir o horário que quer, para poder participar bem da prova da Olimpíada. Então, tudo isso é muito duro, mas o resultado depois é muito bom. E aí, um propósito que a gente pode fazer durante a Quaresma é rezar um pouquinho mais. Rezar um pouquinho sozinho também, porque na fazenda temos muitas orações comunitárias, o terço, a missa, a meditação. Mas quem sabe você diz, eu vou tirar 5 minutos, não precisa mais que isso, para rezar sozinho na capela. Porque também não adianta fazer um propósito, eu vou acordar às 4 da manhã e vou rezar até às 5. Você não vai conseguir levar isso adiante. Então, propõe 5 minutos e seja fiel o tempo todo. Quem sabe fazer o propósito de ler um trecho da Bíblia. Se todo dia ler um capítulo do Evangelho, começa pelo Evangelho. Então, se cada dia você lê, dá tempo de ler 2 evangelhos completos durante a Quaresma. Olha só. Ah, mas só um? Sim, só um tá bom, né? Então, um pequeno propósito de oração. Ou algumas intenções particulares. Durante a Quaresma, eu vou rezar por determinada intenção. Pela minha mãe ou pelo meu filho. É a maneira da gente viver a oração. É possível para nós. Depois o jejum, que a gente também é convidado a fazer. Quando começa a Quaresma e no final da Quaresma, tem a quarta-feira de cinzas, a sexta-feira da paixão, que também perguntei, isso a gente pergunta, o que significa? É o dia que não pode comer carne. A gente sempre lembra, é o dia de comer peixe. Mas não simplesmente lembrar desses momentos, mas o jejum é uma relação com o nosso corpo. Se a gente consegue controlar a boca, a gente controla muito mais coisas na nossa vida, né? Porque é muito difícil você ver a comida e não comer. Porque é um instinto para todo mundo, é difícil. E aí, se você consegue dizer, eu vou comer determinada quantidade, eu vou comer isso, não vou comer aquilo. Olha o autodomínio. E a adicção, a drogadição tem muito a ver com isso. É um descontrole também do apetite. A gente sempre quer mais, quer se repetir, ou só quer uma coisa que é muito boa. Então, como é que a gente vai fazer o jejum? Porque vejo que tem pessoas que às vezes comem num exagero. Eu não uso mais droga, eu não bebo. Mas, se vai botar açúcar no copo, para o café, às vezes quase meio copo de açúcar, né? Então não pode diminuir esse açúcar. A quantidade de comida, às vezes, eu não posso comer carne, vou comer salsicha, mas posso diminuir a quantidade. E a gente vai educando o nosso corpo a dizer a quantidade, quem manda aqui sou eu, de comida, de descanso, de tudo. Isso vai educando o nosso corpo, esse autodomínio. Então, a gente vai fazendo esse exercício. Pequenos sacrifícios que os outros não vão ver. Por exemplo, não adoçar o café, não adoçar um suco. Então, são pequenos sacrifícios que são invisíveis para os outros, mas que pesam para a gente. Cada um vai saber o que pode fazer. Eu como 2 pães, durante a Quaresma vou comer um só. E depois você vai ver que não vai morrer de fome, né? Então, o jejum vai fazendo esse autocontrole do nosso corpo também. E depois a esmola, que faz a gente também ter um desapego das coisas materiais, porque a gente se apega fácil às coisas. A gente tem muito pouca coisa, quem mora na fazenda, mas às vezes a gente é apegado àquele pouco. Então, quando a gente faz esse exercício
de doar algumas coisas, de entregar algumas coisas, a gente desapega do bem material e pensa mais nas pessoas. Porque às vezes, esse chinelo, essa camiseta é minha, eu gosto muito. Mas se você vê o outro que precisa e você dá, você vence o seu egoísmo, seu apego, e está se importando mais com a pessoa do que com o bem. E aí vem depois o fruto, que é uma alegria grande por ter dado aquilo. Uma liberdade muito grande. Porque, às vezes, esperamos ter muito para ajudar. Quando eu ganhar na loteria, sem jogar, né, que às vezes tem gente que não joga, mas sonha em ganhar, eu vou ajudar muitas pessoas. Então, ajuda hoje, né, dividindo uma camiseta, dividindo uma providência, dividindo um pouquinho o dinheiro. E isso vai sendo a conversão. Então vai ser um esforço grande agora, mas quando chega na Páscoa, vai ser o tempo da alegria. Então aí na Páscoa a gente vai comer melhor, porque vai ser o tempo de festa, a gente vai se alegrar. Mas se a gente não viver bem a Quaresma, a gente também não vai viver bem a Páscoa. Então lembrar do Salmo que diz, aquele que planta no meio das lágrimas, aquele que planta chorando, depois ele vai colher com alegria, ele vai colher fruto. E a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se a gente planta o homem novo, vamos colher o homem novo. Mas se agora eu viver a Quaresma de qualquer maneira, na Páscoa eu não vou ter o que colher. Então, que Nossa Senhora nos acompanhe e nos ajude a ter também uma Santa Quaresma.